crescimento desordenado de uma cidade não traz benefícios a ninguém. Um município bem planejado se expande para atender ao crescimento da população. Por isso, é fundamental desenvolver políticas públicas para cada cidade. Cada município tem uma característica que lhe é peculiar, é dele, é só dele, exclusivamente dele. Florianópolis tem as suas, São José tem as suas e qualquer outro município nosso tem essas características. Então, assim, nós não podemos padronizar, fazer um único plano para todas as cidades. Cada cidade tem que fazer a sua. Plano diretor, a peça principal para o planejamento e o desenvolvimento de um município. Todo esse processo gera uma importante e valiosa reflexão sobre os problemas das cidades. Culpar a construção civil pelo crescimento desordenado é um erro. A sociedade precisa entender que o que nós vivemos em Florianópolis e na grande Florianópolis é resultado de falta de ações e de atitudes ao longo dos anos. Esse pensamento a curto prazo, esse planejamento a curto prazo gera outros problemas. Por exemplo, nós não temos saneamento básico na ilha toda, na cidade, na grande Florianópolis. É culpa da construção civil? Não é. Se a prefeitura, se o órgão público, se o poder público tivesse uma legislação que pudesse ser seguida à risca, nós não teríamos esse problema. O empresariado, ele vai ganhar com uma cidade melhor. Então, do que adianta o empresário construir aqui e ali se a cidade não crescer como um todo ordenadamente? Vai perder a sociedade, vai perder o empresário. Que a cidade que ele vai estar construindo hoje, ela tem que estar funcionando daqui 10, 50, 100 anos. Que, embora ele não esteja, pessoas que nasceram dele, que são eivados dos seus conceitos, das suas culturas, estarão vivendo nela. O plano diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Ele é necessário para orientar o poder público e a iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e rurais, principalmente na oferta dos serviços públicos essenciais. Assegurar melhores condições de vida para a população é um dever de todos. As cidades crescem em ritmo acelerado, mas a forma como ela se expande também é uma escolha da sociedade. A construção civil formal é responsável por 30% das novas edificações colocadas no mercado, gerando IPTU, ISS e pagamento de taxas, que a prefeitura irá reverter em serviços, como educação e saúde, para a população dos municípios. A construção civil gera emprego e impostos, que são revertidos para o município. Pagamos milhões em impostos que deveriam ser utilizados em educação, saúde e segurança, por exemplo. Falta de abastecimento de água, saneamento básico e mobilidade urbana. Estes são alguns dos problemas ocasionados por construções irregulares. Por isso, a fiscalização de obras por parte dos órgãos públicos é fundamental para evitar esse tipo de problema. É importante que o poder público atue, sempre no sentido de fiscalizar todos esses empreendimentos que estão em construção, exigindo que se cumpram as regras do plano diretor, e, evidentemente, não deixando que a cidade se transforme num canteiro de obras ilegais. A construção civil formal se preocupa com o desenvolvimento das cidades. É importante a sociedade saber distinguir obras irregulares com licenças construtivas liberadas também de forma irregular. Bom, a construção civil formal tem como grande vantagem edificar obras com o mínimo de impacto possível à sociedade. Ela constrói sobre bases legais, respeitando os entornos, com segurança e a legislação vigente. É importante a verticalização dentro desse processo, porque a gente pode agrupar diversas unidades, ter um entorno com a vegetação melhor, uma responsabilidade civil e trabalhista das empresas que atuam dentro dessa legalidade. As construções informais utilizam de técnicas muitas vezes não as melhores possíveis, sem respeitar os entornos, em áreas degradáveis, e o poder público tem que estar alerta efetivamente a essas questões. Zerar as aglomerações de casas construídas em morros e outros locais de alto impacto ambiental. Para isso, é necessário investir em habitação popular, além de inspecionar
todas as obras da cidade. Bom, podemos notar aí que realmente o planejamento de uma cidade é algo fundamental. Roque, boa noite, né, antes de mais nada. Você já acompanhou o desenvolvimento da cidade em várias gestões públicas, né? Como foi do planejamento que foi preparado lá no passado, ou se Ponta Grossa já vinha com todo um planejamento realmente necessário e se planejavam-se para anos futuros aí? Como é que está? Boa noite a todos. Nós tivemos sorte porque desde a época do governo Paulo Pimentel, não me recordo exatamente o ano, foi elaborado planos diretores para Ponta Grossa, Paranaguá, Londrina, Maringá, não tenho muita certeza, e Curitiba já existia, através do IPUC, que foi criado pelo arquiteto Jorge Wilheim, que faleceu recentemente, foi secretário de Planejamento de São Paulo, no governo da Marta Suplicy, uma pessoa espetacular, que criou o IPUC em Curitiba. Então, Curitiba já estava se desenvolvendo baseado em cima de um plano diretor existente. E Ponta Grossa teve, nessa época aí, do qual uma equipe grande, inclusive participou o Jaime Nerner, o Carlos Eduardo Sineviva, um grupo grande. Gabriel Ayub, que era um arquiteto já falecido também de Ponta Grossa, ajudou na implantação desse plano. Então, as diretrizes básicas de crescimento nós tínhamos zonamento, zona industrial, zona comercial, zona residencial, tudo definido, né? Gabaritos depois do Código de Edificação foram criados. E desde então, nós, de tempos em tempos, esse plano foi revisado, porque o planejamento urbano, o urbanismo, enfim, é uma coisa orgânica. À medida que está nascendo uma pessoa, está modificando o espaço na cidade, né? Então, graças a Deus, ainda nós tivemos esse plano, porque senão o negócio seria um caos maior do que já é, né? E agora, o que é importante se dizer também, que os planos sempre existiram, cada prefeito que entra tem uma ideia, mas é difícil a implantação, é difícil buscar recursos, os recursos às vezes não vêm para porcaria, vêm para roubalheira, vêm para obras superfaturadas, como agora no caso da Copa do Mundo, no caso da Petrobras, etc., mas para fazer obras essenciais para a população de uma cidade média, de médio porte, como é o caso de Ponta Grossa, não existe verba. É isso que nós vivemos, então vivemos de plano. E os planos, hoje em dia, eles estão sendo foram bem elaborados no passado, para que hoje a gente, como é que posso dizer assim, nós executamos na medida, de maneira correta, esses planos que tiveram lá no passado? Eu posso te dizer que sim, veja bem, o negócio até tem uma topografia que em parte é privilegiada por causa desses aclives e declives, porque não há alagamento, você nunca ouviu falar em alagamento em Ponta Grossa, a não ser a região ali do antigo Cine Império, da Praça do Ponto Azul. Isso raramente também, mas em compensação também essa topografia dificulta a circulação, dificulta obras viárias, né? Mas foram elaborados sim, nós temos no nosso distrito industrial, meio que espontaneamente surgiu uma zona institucional, que é a região da Câmara Municipal, da Prefeitura, do Imposto de Renda que tem ali, do Detran, lá do Ciretran, né? É mais ou menos institucional ali. A área de saúde praticamente virou ali em torno da Santa Casa, que é uma referência, cheia de clínicas, etc. A área educacional, meio que espontâneo isso, não estava definido em plano nenhum. Mas graças à circulação, a cidade foi se expandindo e foi criado isso. A área educacional lá para o lado onde está o campus, onde já tem o SESCAG e tal. Tá certo. E também, Ponta Grossa ficou um longo período sem um Instituto de Planejamento, que é o IPLAN hoje, né? Como é que você vê essa retomada aí? Depois, João, eu quero saber como é que foi para vocês daí a execução da retomada do IPLAN. Mas é realmente importante para nós, para que a população possa entender a importância da retomada do IPLAN? Veja bem, você falou né, como é que foi o planejamento durante a história de Ponta Grossa. Nunca teve, nós nunca tivemos um órgão específico para mexer com planejamento. Sempre foi agregado à Secretaria de Planejamento, alguma Secretaria de Obras antigamente e tal. Hoje não mais. Desde a época do prefeito até emérito, tem nesse item, que foi o Joselito Canto, que criou por um pedido, por uma solicitação nossa, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa, cujo presidente era o Jarbas Góes, ex-aluno meu, uma pessoa competente. E depois, quando eu assumi a presidência da Associação dos Engenheiros, o Joselito me ligou, pediu, foi a primeira lei assinada fora do ambiente da prefeitura. Ele disse, podemos assinar a lei da criação do IPLAN aí na Associação dos Engenheiros? Eu falei, é uma satisfação para nós. Ele foi lá e assinou a lei. Desde aquela época, então, que nós temos o IPLAN,
que depois teve o prefeito, por sinal um engenheiro, acabou engavetando. Quando ele engavetou, eu disse, não fecha a gaveta inteira, deixa ela respirando um pouquinho, para que depois o próximo prefeito possa, né, desengavetar e colocar o IPLAN para funcionar, que é o que o atual prefeito está fazendo junto com o João Ney, também ex-aluno meu, pessoa competentíssima. Ou seja, foi um ponto de acerto aí. Agora eu quero saber de você, João, como é que foi para vocês, né, a retomada? Porque, querendo ou não, você tem ali uma máquina, uma ferramenta forte, porém que está com tanto tempo parado, você tem que fazer aquela limpeza e ajustar as engrenagens. Então, para vocês que estão aí recuperando, né, no caso o IPLAN, como é que está sendo para vocês isso? Boa noite a todos. Então, na verdade, assim, é uma estrutura ainda nova, né, pequena, é uma estrutura simples, que ela precisa ser permanente. Infelizmente, ainda não temos todas as ferramentas definidas, mas a nossa proposta, o pedido do prefeito, de que ao longo dessa administração nós tenhamos uma estrutura administrativa definitiva no IPLAN, para que ele permaneça. Por outro lado, nós tivemos uma sorte imensa de ter conseguido algumas pessoas para trabalhar nesse instituto, pessoas que têm uma capacidade imensa e realmente têm uma dedicação muito grande, estão pensando em coisas que a cidade realmente precisa, né? Posso dizer que existe uma estrutura, até criada na época do Roque, que foi bolada, né, que é a questão do conselho, que realmente é a grande ferramenta. Então nós temos, além de uma equipe, uma mão de obra bem privilegiada, nós temos um conselho composto por pessoas que colaboram demais. Então, o Jarbas, como ele citou, é um parceiro nosso no conselho, e assim como o Jarbas, outros colegas, o professor Joel Laroca, o Lucas Ix, enfim, diversas pessoas, não quero esquecer de nenhum, né, então não vou ficar citando muitos, mas são pessoas que colaboram e enaltecem a discussão. E acho que isso faz com que a gente comece a apresentar alguns resultados vindo bem ao encontro do anseio da população. Certo. Você comentou desses conselheiros, são pessoas que são funcionários da prefeitura, esses conselheiros? Como é que é composto esses conselheiros aí, para que a gente possa entender? Não, a estrutura do conselho é uma estrutura definida em lei de 11 conselheiros representantes de diversas entidades. Algumas secretarias, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Meio Ambiente, algumas secretarias da prefeitura e também Associação Comercial, Universidade Estadual, etc. Associação dos Engenheiros. Nós fizemos logo ao retomar o IPLAN, nós fizemos uma pequena emenda nessa lei, incrementando um pouco, criando uma Câmara Técnica que apoia este conselho, ajuda no subsídio a esse conselho. Até porque nós queríamos incorporar outras entidades que não estavam representadas na lei original e que hoje fornecem, apoiam, digamos, esse entendimento do planejamento de Ponta Grossa. Por exemplo, o SESCAG tem universidade, tem curso e não estava representado, a UTF-PR não estava representada, o Paraná Cidade, que é um agente financiador, importantíssimo para nós, não estava representado. Então nós criamos os espaços para eles participarem também. Foi também uma sacada no intuito de termos uma maior amplitude de discussão. Ou seja, então para a população de casa entender, também não é simplesmente a vontade de uma só pessoa que está sendo desenvolvida para esse planejamento, mas a sociedade como um todo tem a sua participação ali para saber aonde queremos chegar, não é isso? Tô certo? Exato, isso mesmo, é bem esse entendimento. Tá certo. E agora também a nossa arquiteta aqui, a Jamile Salim, é isso, Jamile? Como é que está sendo para vocês trabalharem dentro do IPLAN e essa ferramenta aí para vocês? Então, é um trabalho conjunto entre o IPLAN e a Secretaria de Planejamento. E nesse último ano nós estivemos fortemente ligados ao estudo de plano de mobilidade urbana para o município de Ponta Grossa. E que é esse trabalho que a gente pode apresentá-los agora com muito orgulho, porque foi um trabalho árduo, que contou com a colaboração de outros profissionais aqui da cidade, e que ele está muito bem conceituado e que, pelo que temos visto, tem gerado boa repercussão por parte da população. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudo o que está sendo desenvolvido aí para a cidade. Afinal de contas, o planejamento também, como se diz, devemos primeiro planejar. Foi retomado o IPLAN, então
muitas vezes a população até exige muito de que as coisas aconteçam a toca de caixa. Mas para isso nós precisamos planejar. Não adianta simplesmente sair construindo sem um planejamento. Mas para isso a gente vai poder contar aí no decorrer do programa. Então não perca, fica ligadinho junto com a gente aqui. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Retornando hoje no nosso especial educativo, estamos falando sobre o planejamento urbano. E lógico que Ponta Grossa hoje precisa e muito do seu planejamento. João, muitas vezes o planejamento até a execução leva um tempo, né? Mas porém porque a gente realmente deve pensar não só no momento, mas a longo prazo. Como é que está sendo isso aí, desse planejamento? Como é que foi o desenvolvimento disso tudo aí? Por que leva tanto tempo? Na verdade, o planejamento é exatamente isso. Ele acontece para frente, para pensarmos em ações para frente. Nós temos, na verdade, os trabalhos que nós temos feito são planejando as ações para acontecerem com uma coerência. A ideia é que a gente tenha uma coerência nas atitudes baseadas em alguma programação. Por isso esse plano dessa forma. Obviamente, não se pode ter a expectativa de que no mês que vem ou daqui 6 meses tudo estará pronto como foi falado. Não é assim. Na verdade, a ideia é criarmos um plano para a cidade que vai servir para essa administração, para as outras administrações que virão, para que as intervenções que sejam feitas pontualmente em diversas regiões tenham uma coerência com um desenho, né? E eu comentava aqui com o professor Roque há pouco que uma dica que nós tivemos foi exatamente essa, que a gente, quando trata a cidade, a gente tem que tratar da geografia da cidade, considerar a geografia, e é isso, Ponta Grossa não está inventada agora, nós não inventamos nada, ela é exatamente como nós mostramos apenas nesse desenho, né? Com esses espigões, com esses eixos bem caracterizados e tal, mas além dessa questão geográfica, tem que entender também a história da cidade. Como ele disse, a cidade foi se formando quase que espontaneamente, né? O distrito industrial, a área educacional, a área de medicina, etc. E isso faz parte da história de Ponta Grossa. Então você tem que respeitar isso, não adianta você querer fazer toda essa mudança. O que tem que fazer é pegarmos o que tem e darmos uma reorganizada, porque ela sendo orgânica, ela tendo essa dinâmica, ela vai modificando, ela vai demandando novas atitudes. E é por isso. Certo. E dos pontos aí do planejamento, qual é o que mais, de repente, chamou a atenção? Uma criação de novos pontos? O que foi o que mais chamou a atenção? Eu acho que esse tema é um tema legal para ser debatido até, que é o seguinte. Nós tínhamos diversas demandas, né? A cidade nos colocou diversas demandas. A questão do sistema viário, o transporte coletivo, enfim, diversas, a questão da acessibilidade. E nós juntamos todas essas necessidades, e uma delas foi a mais, digamos, a referência para nós. Foi a necessidade que nós identificamos de descentralizar um pouco a cidade. Fazer com que Ponta Grossa, já que é uma cidade que cresce bastante nesse momento, que ela tenha novos centros. Ou seja, que você consiga desenvolver atividades comerciais e outras atividades fora da zona central. Essa é uma tentativa que eu imagino seja muito interessante para a cidade. É uma tentativa, não, é uma diretriz que nós estamos estabelecendo, muito interessante, porque é a forma, estimulando o comércio, é a forma que nós imaginamos que vai haver um enriquecimento da cidade. As trocas, os negócios, estimulando os negócios, vai fazer com que haja um enriquecimento da cidade. E hoje temos hoje um centro onde tudo acontece ali e acaba. Até por uma questão de aglomeração, você acaba perdendo oportunidades. Então, a ideia central do nosso programa foi exatamente essa, de descentralizar um pouco. Certo, Roque? E, Jonei, mais um detalhe. Você descentralizando, você melhora o tráfego da cidade. São efeitos colaterais desejáveis, né? Desejáveis. Que a gente reduzindo até, eu acredito que o custo de vida das pessoas com deslocamento e tudo mais. Com deslocamento, com circulação. Para que a gente possa entender um pouquinho mais, vamos assistir um vídeo aí que também explica para nós a criação de subcentros para as cidades. Como as cidades do futuro podem se tornar mais socialmente justas, sustentáveis e acessíveis? É o que este grupo pretende responder.
Eles são professores e alunos da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da UPF, que analisam o planejamento e a sustentabilidade de cidades médias. Os pesquisadores avaliam o desenvolvimento urbano de Passo Fundo, usando como base os planos diretores de 1984 e de 2006. Sustentabilidade é um termo muito amplo, né? E nós estamos verificando alguns aspectos. Por exemplo, quanto mais centralidades a cidade tiver, menos as pessoas vão ter que se deslocar muito. Tá? Então, vai haver um ganho, uma economia de energia, quanto mais subcentros essa cidade tiver. E nós estamos verificando isso na cidade de Passo Fundo. Existe um centro na área ali, o grande centro entre, que a gente poderia dizer, pontuado pelo Banco do Brasil, Praça Toqueto, né, ao longo da Avenida Brasil, mas nós identificamos mais 4 subcentros. 3 consolidados e 1 em consolidação. A primeira etapa da pesquisa foi executada no centro da cidade. O grupo analisou o nível de ocupação do solo. Muitos prédios antigos ocupam praticamente toda a área do terreno. Assim, a água da chuva não é absorvida. Esta constatação, somada à elevada altura dos prédios, interfere na qualidade de vida da população. Através de aplicação de planilhas, a quantidade de pessoas que moram nesses locais e como elas são atendidas. Também mostrando a quantidade a especulação imobiliária também nessa área e o que o plano de 84 acarretou com com os edifícios em altura e os corredores de vento que foram sendo criados nas ruas paralelas à Avenida Brasil. Então, são áreas insalubres, como a gente pode verificar na área central, com a Praça Marechal Floriano, que são edifícios que sombreiam muito a praça, ou atrás até mesmo da Catedral, no corredor de vento da Rua Moron. Então, isso prejudica a vida urbana. Os dados permitem ainda estabelecer um parâmetro sobre a sustentabilidade ambiental. Pode-se observar que o bairro Centro concentra uma grande área construída. A partir disso, então, houve a preocupação de analisar as áreas verdes existentes nesse bairro. Recomenda-se 12 metros quadrados de área verde por habitante. E a partir da pesquisa, verificou-se que no bairro Centro, obteve 2,32 metros quadrados por habitante, sendo que isso é um índice muito abaixo do recomendado. Depois de analisar o centro, a pesquisa vai estudar os 4 subcentros de Passo Fundo: São Cristóvão, Vera Cruz, Boqueirão e Petrópolis. Se nós tivermos como resultado final que cada um desses bairros concentra boa parte das atividades, né, então mais sustentável vai ser Passo Fundo. Ou seja, que as pessoas não precisam se deslocar em demasia para fazer as suas atividades. Mostrando também se essa cidade é mais ou menos democrática. A partir do levantamento de campo e da análise dos planos diretores, o grupo identificou que a nova regulamentação de 2006 traz propostas que podem qualificar e democratizar a vida urbana. Lógico que temos aqui um vídeo, né, de longe, vamos dizer assim, mas onde eles já começaram a ver isso. A gente já notou ali até que o vídeo é de Passo Fundo. De Passo Fundo. Porém, é algo que eles já pensaram lá para trás e hoje é o que a gente está fazendo e elaborando, eu acredito que hoje em Ponta Grossa. Estou certo nisso, João? Nós já tínhamos isso para Ponta Grossa. Na verdade, espontaneamente, algumas coisas surgiriam, né? O que a gente está tentando fazer é criando uma forma de estimular que isso ocorra. A gente pensou numa estratégia aí para estimular que isso ocorra. Uma vez, logo no começo da nossa administração, lembro que eu estive na associação comercial e nós comentamos sobre isso, sobre o desejo de fazer com que a gente fomentasse novos centros, que tivesse atividades comerciais deslocadas e tal. E o pessoal dizia, mas como? Então a gente pensou bastante e tal, e a gente entende que a melhor forma, ou a forma que a gente poderia fazer, é criando condições, por exemplo, de ter serviço público deslocado do centro da cidade. Se eu tiver serviço público nesses lugares, eu vou ter lá pessoas. Pessoas é a atividade, vão ser atendidas pelo comércio. Então, a contribuição da prefeitura é justamente na questão, lógico, de reordenamento, de zoneamento, de definições, então, urbanísticas para aquelas regiões, mas prioritariamente levando gente.
Tá? Então, por isso é que vocês vão ver um pouquinho do trabalho tratando na questão dos terminais de transporte coletivo e tal, que é o objetivo que a gente... Nós conseguimos mostrar, temos aqui... Algumas imagens, sim, é possível. Exatamente. Aqui o que a gente já tem aqui na tela, que a gente tem, vamos lá se a gente consegue mostrar aqui, do que nós temos aqui na tela, o que representa aqui para a gente, João, para que a gente possa entender? É uma imagem que representa essas linhas rosas mais fininhas, representam todas as linhas de ônibus que circulam na região central, e essas setas sinalizam que esses ônibus, essas linhas estão sendo conduzidas para o centro, o que faz com que o grande número de pessoas venha para o centro em busca de comércio, em busca de resolver suas atividades diárias, o que esvazia os bairros, e essas pessoas vêm para o centro, ficam circulando, e em determinado horário do dia, muitas delas voltam no mesmo horário para os bairros. Então, esse centro fica muito aglomerado, com conflitos entre muitos pedestres, com grande quantidade de ônibus. Por exemplo, na Avenida Vicente Machado, circulam diariamente 750 ônibus, representado por 19 linhas. Então, é um número muito grande e o que conflita também com grande quantidade de pedestres que circulam naquela região e automóveis que vão em busca do comércio, e também é uma área muito residencial. Então, é a partir disso que criou-se o conceito da descentralização. Então, que é tirar o foco do centro e espalhar através de 5 pontos nos bairros. Sempre digo assim, as pessoas passam pela Avenida Vicente Machado, nós não temos nenhum ponto de ônibus na Avenida Vicente Machado, e são 19 linhas que se sobrepõem, muitas linhas uma sobre a outra e tal, passando na avenida. E as pessoas passam sem necessidade, ou seja, as pessoas vêm ao centro da cidade, ao terminal central, porque precisam e não porque querem. Nós queremos fazer exatamente o contrário, nós queremos que as pessoas não precisem vir e venham porque querem. Então tem um outro apelo do programa aí, que é a revitalização central e tal, que também está nesse contexto. Nisso caiu também uma discussão muito grande a respeito do terminal central, né? Esse foi um apelo, digamos, chama mais atenção, mas na verdade não é o foco do programa. Ele é a substituição do terminal por 5, que seriam 1/5 dele, 1/5 desse terminal, né? Cada um deles com 1/5, vai ser uma estratégia, vai ser uma consequência para evitar justamente esta aglomeração num ponto da cidade. Esse ponto realmente fica prejudicado por essa concentração que hoje a gente não cabe discutir se foi bom, se alguém errou ou não errou. Não, ninguém errou, na verdade, e isso funcionou. Nós temos um sistema de transporte coletivo integrado muito bom, muito bem bolado, e que funcionou. Mas, neste momento, ele já é congestionado demais. Ou seja, hoje, a principal avenida de Ponta Grossa, e o Parque Ambiental, etc., aquela área toda, ela não pertence à comunidade, não pertence, porque tem o carro, tem a bicicleta, tem o ônibus, tem o caminhão, enfim, tem tudo. Quer dizer, ela não tem uma vocação. Nós queremos, na verdade, uma vocação de que aquela é a parte bonita de Ponta Grossa que tem que ser explorada. O João não quer criticar, mas eu vou criticar. Vamos lá, esse é o objetivo, Roque. Porque principalmente hoje, a escolha principalmente da participação, foi quando nós falamos aqui, que nós levantamos a cogitação, nós cogitamos o fato de trazer o programa falando sobre urbanismo. O primeiro nome que foi cogitado aqui realmente foi o seu. Inclusive por toda a briga diante do urbanismo e do planejamento do município. Isso entre todos o pessoal que compõe a produção do programa. Então, eu acredito que realmente... Então, eu vou te contar uma história. Onde está o Parque Ambiental, era para ser ali uma área comercial, com prédios de comércio, com hotéis, etc. E eu falei para o prefeito na ocasião, demoramos tanto para readquirir essa área que era da rede que segurava, retinha o crescimento da avenida ali, da cidade toda, naquele ponto, e a topografia do Borel no outro ponto, na outra extremidade. Ponta Grossa era uma ampulheta, praticamente, da divisão norte-sul, sul-norte, e ele querendo lotear aquilo lá com uma atividade comercial. Eu falei, se você fizer isso, eu nunca mais vou largar o teu pé, eu vou para a imprensa, vou te criticar até o fim da minha vida. Tá? E ele não fez isso. O Jaime Derdi fez um plano, a equipe do Jaime, não só ele, que foi jogado fora. Era um plano espetacular que preservava a linha férrea.
seria espetacular usar a linha férrea como transporte coletivo, não como transporte de carga, pois nós já temos desvio Ribas, certo? Estava desativado o transporte de carga naquela região. Então, mas para transporte coletivo poderia servir plenamente. Poderia um estudante que mora em oficinas chegar no campus da universidade, dentro do campus, através da malha férrea. Para turismo, nós podíamos usar também até o Alagado, em fim de semana, etc. Não, tudo isso foi esquecido, foi jogado fora, infelizmente. Fizeram aquelas ocas de tábuas indígenas que não tem nada a ver com Ponta Grossa, aquelas lonas que estão lá para as velhinhas tropeçar naquelas cordas, naqueles tirantes que tem lá. Fizeram um terminal no local errado, natimorto, porque não tem para onde crescer, porque ele tem uma área de preservação, que é a Estação Saudade, tem uma praça, que é a Praça João Pessoa, tem a Avenida Vicente Machado e tem a Silva Jardim, do outro lado, a Benjamin Constant. Então não tem para onde crescer. Fizeram um terminal que você tem que subir para descer. Fizeram uma escada rolante que não rola. Além do mais, arquitetonicamente é uma porcaria, né? Tudo errado, aquilo lá está tudo errado. Tiraram a visão privilegiada que o Ponta Grossense tinha de você descer pela avenida e ter toda aquela amplitude de espaço, olhando a Estação Saudade, que é um prédio bonito, a Praça João Pessoa, que é uma pracinha gostosa, agradável. Enfim, o início do crescimento de Ponta Grossa foi ali. O desenvolvimento industrial de Ponta Grossa foi através da rede ferroviária, onde tinha oficina da rede, os engenheiros, tinha o hotel dos engenheiros, até hoje está ali. A simetria, um eixo simétrico entre a Estação Saudade e o Hospital 12 de Outubro, que era o hospital da rede ferroviária. Infelizmente, existe uma caixa de sapato no meio desses dois, que é o shopping center que está ali, que no meu modo de ver nunca deveria estar naquela região, certo? Por sinal, todas as grandes cidades europeias, que têm qualidade de vida 1000 vezes melhor que a nossa, não permitem shopping center nas cidades, certo? As nossas aqui permitem tudo. Então, a crítica que eu faço é essa. Ou seja, é um desenvolvimento de uma cidade feita para pessoas, né? Não, é um desenvolvimento da cidade feita para automóvel, infelizmente. Não, o que eu digo assim, o que nós precisamos é um desenvolvimento feito para as pessoas. Humano. E é o que não ocorreu. É o que não ocorreu. A cidade deve ser o prolongamento da sala de estar do cidadão. Mas nós temos isso hoje não. Nós nos muramos de medo de sermos assaltados, quer dizer, a segurança zero. Nós saímos na rua com uma armadura que nem na Idade Média. A nossa armadura é automóvel, um guerreando com o outro, batendo no outro, lata, batendo sobre lata. E onde é que está o pedestre? Nós temos passeio para andar nas nossas cidades com segurança? Não. Todo mundo levanta o passeio para o seu carro poder chegar na garagem, ou abaixa o passeio para o seu carro poder chegar na garagem. E o cidadão que está passando a pé ali, o cadeirante, o velhinho, a criança, esse é que se lasque. A lixeira é colocada no passeio. Quer dizer, é uma esculhambação total. O material de construção é colocado no passeio. É para o cidadão essa cidade? Não. É para a máquina, é para um monte de lata. Com toda certeza. Inclusive, no próximo bloco nós vamos comentar muito sobre isso e mostrar para vocês a diferença que é para um cidadão quando existe uma cidade que é desenvolvida para pessoas e não para automóveis, que é o que pudemos notar nesse bloco. Eu peço que vocês continuem assistindo hoje o Especial Educativa falando sobre planejamento, para que a gente possa entender de uma maneira muito breve. Eu acho que aqui temos 1% do que nós realmente precisávamos conversar na noite de hoje. Mas continue aí com a gente no Especial ETV hoje, Planejamento. Um rápido intervalo e voltamos já. Retornando com o nosso Especial ETV hoje, falando sobre planejamento urbano. Para que vocês também de casa possam entender o que está sendo preparado para a nossa cidade e talvez, de repente, a gente possa discutir também algumas coisas que de repente faltaram ou poderiam ter sido feitas diferentes no passado. Mas comentamos ainda no último bloco a respeito de planejar uma cidade para pessoas. Inclusive, muito discutido aqui, a respeito de as cidades estarem sendo quase que planejadas para carros. Algo que realmente não deveria ser feito ou pensado dessa maneira. Vamos mostrar alguém que teve um acerto no seu pensamento? Vamos mostrar para vocês agora um vídeo a respeito da cidade de Curitiba e seu planejamento. Assim, Curitiba é vista mundo afora. Uma imensa área verde com soluções inteligentes para o meio ambiente, para o espaço público e para a mobilidade urbana. Grande parte dos projetos começaram lá atrás, na década de 70. Eu era estudante de arquitetura, junto com alguns outros estudantes, nós começamos um movimento
a favor de um plano para a cidade. Foram mais de 30 anos de mudanças. Orgulhosa dos feitos, Curitiba se tornou vanguarda em muita coisa. Enquanto outras cidades estavam executando obras para o automóvel, Curitiba estava fazendo para as pessoas, né? As áreas de pedestres. Foi vanguarda no transporte. Foi a primeira cidade a usar realmente um número grande de vias para bicicletas. Foi a primeira cidade a mudar o índice de área verde de meio metro quadrado para 52 metros quadrados de área verde por habitante. Foi a cidade que mais avançou na área social. Mas o que marcou mesmo e projetou Curitiba como modelo foi a solução para o transporte coletivo. Foi em novembro de 74. Um sistema que tem que ser rápido, que tem que ter frequência boa, você não pode esperar muito. E pensamos, por que não na superfície? Aí nasceu o Sistema Expresso. Tanta coisa para ser feita, mas afinal, o que diz sobre o futuro o arquiteto que projetou esta cidade? Há muitos motivos da gente ser otimista em relação ao futuro. Curitiba precisa reencontrar que nós temos que retomar a cidade, pensar para o futuro e não pensar a cidade para a Copa do Mundo. E nada melhor que encerrar num dos cartões postais, a Ópera de Arame. Esse legado do Curitiba não pertence a mim, é de todas as pessoas que ajudaram a fazer, principalmente a própria população de Curitiba. Que a gente possa parabéns a Curitiba no seu aniversário. Sempre. Uma cidade desenvolvida para pessoas, para pedestres. João, como é que nós estamos? Ponta Grossa pode viver, de repente, num futuro próximo para pessoas, para pedestres? Bom, tem que começar, né? Tem que ter ações que propiciem isso. A questão da acessibilidade, não é nem a reconstrução, mas a construção de passeios adequados, a normatização, as regras para passeios, tudo isso faz parte da nossa proposta, justamente porque não tem sentido você ter uma cidade, você criar vias e você não dar acesso às pessoas. Nós comentamos bastante lá que todos são pedestres sempre. Pelo menos em alguma ocasião você é pedestre, né? Você pode andar de carro o tempo todo, mas você desce da calçada para entrar, desce, passa pela calçada para entrar na tua casa, para ir numa loja. Então, todos são pedestres. E há necessidade de você ter calçadas adequadas. Hoje, o professor Roque sempre fala que qualquer estudante, né, que queira fazer uma pesquisa e dar uma volta no quarteirão vai enxergar toda a possibilidade que pode ser imaginada de calçada mal feita, né? Porque não há uma regulamentação, então tem que ter esse cuidado. A gente tem que aliar uma série de coisas, a questão da acessibilidade, o uso do deficiente, a questão da segurança, iluminação. Eu acho que iluminação é um negócio fantástico, né? Tem que ter uma possibilidade da pessoa andar com segurança. Arborização, andar com conforto. Então tem uma série de regras que fazem parte da proposta que nós estamos apresentando, especialmente para os principais eixos, né, que seria a referência, os principais eixos que vão conduzir ao transporte coletivo. Como disse o Jaime, o transporte coletivo, para ele ser bom, ele tem que ser rápido. A pessoa entra no ônibus para chegar em algum lugar. Então, ele tem que entrar no terminal dele, chegar no outro lugar rapidamente. Esse é o ponto do transporte coletivo. Temos que trabalhar em função disso. Aí, a ideia de termos vias com faixas preferenciais ou faixas exclusivas, e essas vias bem preparadas para o pedestre, para o ciclista. O contingente de ciclistas hoje em Ponta Grossa é brutal. A gente não consegue dimensionar, a gente não imagina, que não está acostumado, não imagina, mas nós fizemos uma pesquisa, né, Jamila, de levantar quantas pessoas estão utilizando para ir trabalhar. Então, tem ações simples que nós estamos falando, são simples. Por exemplo, colocar um bicicletário no terminal do bairro. Às vezes tem muita gente que mora perto o suficiente do terminal para não ir de ônibus e longe para não ir a pé. Então a pessoa vai de bicicleta, deixa a bicicleta lá e pega outro ônibus. Quer dizer, são coisas simples que vão fomentar vão facilitar a vida dessa pessoa que está usando. Então, além disso, tem em todo plano tem um plano cicloviário, uma programação para ser construído em diversas etapas, etc., que tem total coerência com o restante do plano, respeitando as necessidades das pessoas que usam para lazer e que usam para
ir ao trabalho, etc. João, só complementando o que o João lá, falou, já que passou um vídeo do Jaime, um prefeito de Bogotá, urbanista, colega do Jaime Lerner, se baseou para solucionar o problema de transporte coletivo em Bogotá, que era um pepinaço também, se baseou no plano do Lerner. E ficaram muito amigos em função disso. E ele diz, chama-se Henrique Perfalosa, o nome dele, ele diz uma frase fantástica, que deveria ser norma para toda a Secretaria de Planejamento, para todo Instituto de Planejamento. Ele diz o seguinte: uma boa cidade não é aquela em que até os pobres andam de carro, como quer o Lula, mas aquela em que até os ricos usam transporte público. Essa sim é uma boa cidade. Essa, realmente, de repente, é uma máxima para a gente já colocar lá na Secretaria. Agora, João, com toda a dificuldade que nós temos, o município, aliás, não só Ponta Grossa, mas como todos os municípios hoje vivem em dificuldade financeira e tudo mais. Como está Ponta Grossa? Quando nós vamos começar a sentir esse planejamento, a execução desse planejamento? Tem já uma previsão? Olha, tem um ponto fundamental que nos motivou a pensar seriamente nesses planos. Quando nós estivemos no começo da administração em Brasília, falando sobre a necessidade de recursos para algumas obras específicas e tal, no Ministério das Cidades, uma pessoa que nos atendeu nos disse: olha, mas bem simples, ela disse: olha, vocês precisam nos contar como é que é Ponta Grossa, para que vocês querem? Vocês querem fazer uma rua para quê? Qual é a lógica? Então, apresentem um projeto conceitual do que é a cidade, e esse projeto vai servir como referência para todas as solicitações, seja de vocês, seja dos próximos prefeitos. Então foi exatamente o que nós fizemos. Este plano, este pacote que a gente está apresentando, nós entregamos, inclusive, para a presidente, quando ela esteve aqui, nós tivemos o retorno do Ministério da Cidade, dando sinal verde, que realmente o caminho era esse. Então, entregando esse projeto lá, nós vamos nos habilitar a dizer: olha, eu preciso agora de um recurso para fazer um determinado trecho de rua, para melhorar aqui e tal. Mas por que você quer? Eu digo: quero porque essa rua faz parte deste eixo, faz um binário aqui, corrige essa distorção. Quer dizer, fica algo que é fácil de entender e que fica coerente para que um próximo administrador ou um próximo pedido em outro ponto da cidade tenha a mesma coerência. Ela disse um exemplo para nós: se você não tiver isso, pode acontecer daquelas obras que a gente vê às vezes no Fantástico, coisa que é uma ponte que não liga nada com coisa alguma, né? Então tem que ter uma coerência, a obra tem que ter uma coerência. Senão, não tem lógica você usar o dinheiro público para fazer coisas que não se conversam. A ideia do plano é justamente essa, que as coisas se conversem. Certo, e que realmente a gente... bom, João, aqui as pessoas também mandam mensagens pelo programa Estar ao Vivo. Uma das mensagens que chegou aqui é a respeito de... Estão querendo tirar, a visão que a população tem, né? Estão querendo tirar os ônibus do centro. E aí como é que vai ficar, vai encher de carros nas ruas? Deixa eu até ver se eu consigo pegar aqui melhor. É possível colocar essa imagem que está na tela? Deixa eu ver, conseguimos sim, vamos mostrar ali. A pergunta diz o seguinte: querem tirar os ônibus do centro, por quê? Cadê a prioridade para o transporte coletivo? Só vão aumentar veículos no centro? Eu sou usuário do transporte coletivo e se tirarem os ônibus do centro eu vou vir de carro, porque eu quero ir ao shopping, quero ir aos colégios, entre outros. Isso é melhorar o trânsito? Isso é planejamento? João, podemos explicar de repente? Era interessante se pudesse mostrar essa imagem. Vamos lá, se a gente conseguir dar um zoom ali, a gente já vai mostrar. Na verdade é exatamente o contrário. Nós queremos... Vamos ver se a gente consegue aproximar, talvez. Olha, essa imagem mostra bem qual é o desenho que a gente pretende. Os 5 terminais de bairros, chegando a 5 pequenos terminais na área central, e essa área central ser abastecida por ônibus menores que vão circular em todos os pontos da cidade. Hoje, uma pessoa que estiver na Praça Barão de Guaraúna e quiser ir ao fórum e depois ao campus da universidade e ao shopping de ônibus, eu desafio alguém a conseguir fazer isso. O ônibus não tem ponto de ônibus, não tem parada para nada disso. O que nós queremos é justamente que mais pessoas usem o ônibus ainda, porque pessoas hoje vão ter a disponibilidade para pegar esses ônibus circulares que vão estar no centro da cidade, que vão circular com facilidade, porque vão ser ônibus menores, e não ônibus grandes, que são os alimentadores. Esses ônibus que vão fazer esse trajeto bairro-centro vão ser ônibus maiores. Dentro da cidade vão ser ônibus menores, mas uma imensa linha
fluxo maior. Com fluxo maior, atendendo. Infelizmente nós não temos aqui, mas tem um vídeo que mostra até qual é o contorno. Entre esses mini terminais, nós vamos ter duas linhas. Uma linha no sentido horário e uma linha no sentido anti-horário, atendendo todos esses pontos. E duas linhas centrais, aí, Roque, que você vai gostar de ver, passando, uma linha norte-sul e outra leste-oeste, passando por uma estação que será na Praça Barão do Rio Branco, que é o coração de Ponta Grossa, que é o local, que é uma referência. Então, todas as pessoas vão ter acesso a todos os pontos da cidade. Na verdade, nós queremos mesmo é resgatar aquele centro da cidade para que as pessoas venham lá, tenham possibilidade de chegar naquele lugar. Ou seja, também aquela viagem, eu até pediria para você, que de repente explicar para aquela viagem que eu fico muitas vezes no transporte coletivo, que é o que a gente abriu ali no primeiro bloco, que eu vou muitas vezes estou passando pelo centro, mas porém não consigo chegar a nenhum dos lugares, não tenho acesso para descida. É isso que esses pontos vão fazer e agilizar de repente mais. Exatamente, vai melhorar sensivelmente. O cidadão vai pensar duas vezes em se deslocar de carro até o centro. Ele vai ver que é muito mais vantagem ir de ônibus, com um alimentador, com um ônibus ligação bairro-centro, e pegar com a mesma passagem, com a mesma. Ele não vai ter que pagar duas vezes, todo integrado, pegar micro-ônibus para se deslocar mais rapidamente no centro. E quanto menos automóveis estiver circulando no centro, mais rápido esses ônibus vão circular, quer dizer, o fluxo bem maior. Só todo mundo vai ser beneficiado com essa implantação. Esse é o desenho que representa o nosso transporte? Só no centro. Oi? Com a substituição a retirada do terminal central, ele vai ser substituído por outros 5 terminais que vão estar à margem do centro e uma estação de troca de ônibus que seria na Praça Barão do Rio Branco. Então, como resposta, né, a pergunta essa estação de troca de ônibus, só para que eu possa entender, eu vou ter que pagar mais uma passagem para isso? Não, absolutamente, integrado, todo integrado. Ou seja, esse sistema vai permitir que as pessoas se desloquem para qualquer área de Ponta Grossa, num sistema integrado, como faz no metrô hoje. Tem um mapinha, só vou descer nessa estação, pego na outra, subo aqui e vou lá. Quero ir para o Varanas, quero ir para a oficina. É quase que um metrô de superfície. Exatamente. Aquele cidadão, então, que de repente ele tem que fazer 5 situações, que ele tem que ir em 5 pontos da cidade aqui, de repente no centro, que muitas vezes ele diz, espera aí, vou pegar o carro, vou para lá porque não dá para ir de ônibus, porque eu tenho que ir aqui, tenho que ir ali, em vários pontos. De repente, agora com o ônibus, ele vai ter esse acesso para se deslocar de ponto a ponto, vamos dizer, central, é isso? E para nós darmos a cidade para as pessoas, também nós temos que entender que nós temos que restringir um pouco a questão de estacionamento, que hoje o estacionamento atrapalha o trânsito e tira também a possibilidade das pessoas caminharem nas calçadas, porque as calçadas são estreitas, está cheio de... Então nós temos que... o tratamento no centro da cidade vai ser um tratamento muito mais para as pessoas. E as pessoas vão ser atendidas justamente por esses ônibus menores que vão estar circulando por todos os pontos de interesse. Hoje nós temos que ter possibilidade de acessar o hospital municipal, o prédio da universidade, a Santa Casa, a prefeitura, o fórum, etc. Hoje é praticamente impossível fazer isso de ônibus hoje. Deve ser uma ginástica terrível você identificar tudo. E você vai ter ônibus circulares fazendo isso. Quer dizer, a facilidade que a pessoa vai ter é total e integrado. Quer dizer, não tem problema nenhum. A pessoa pagou a passagem lá da saída, está integrada até desembarcar. Nós pensamos muito nisso e, na verdade, o grande mérito que a gente viu é o seguinte: nós mapeamos as quantidades de quilômetro percorrido e nós não aumentamos a quilometragem, nós temos a mesma quilometragem, ou seja, nós pretendemos que o nosso sistema permaneça com o mesmo custo, né? E que nós tenhamos mais usuários, portanto, com mais usuários e menos quilômetros, redução de quantidade de quilômetros, é uma equação favorável até para a gente discutir tarifas, etc. Então, nós temos a perspectiva muito positiva de que isso vai ser favorável ao sistema e vai dar a possibilidade das pessoas fazerem o que querem. Hoje tem um detalhe importante, quem quiser observar, pela manhã, chegando, fica na região ali do Ponto Azul, observando que os ônibus chegam no terminal central e as pessoas vêm a pé pelo calçadão para chegar na região da Praça Barão do Rio Branco. Então elas não queriam ir para o final da avenida. Obviamente, um ou outro que vai trabalhar naquela região. As pessoas não queriam ir lá. As pessoas queriam vir para o centro da cidade. E vão acessar o centro com esses mini terminais e vão ter a possibilidade de se deslocar de ônibus pelo centro por onde quiser. Sem contar que tiramos aí uma fila de 700 ônibus, né? Que são 750 ônibus por dia. Pesados, um ônibus a cada 1 minuto e 20. Some simplesmente do centro. Bom, já estamos quase finalizando. Roque,
você já cobrou várias gestões, já acompanhou várias gestões e viu o desenvolvimento. Viu também, muitas vezes, alguma situação, alguma solução que chegava para a população e muitas vezes a população se opôs por simplesmente dizer que são apenas sonhadores e, na realidade, são pessoas que elaboraram o plano para chegar naquele ponto. O que você diria hoje para a população, para você que viu esse desenvolvimento no passado e, às vezes, as pessoas que se... entram em questionamento, né? Mas isso será que vai dar certo? Estão fazendo meios para, de repente, prejudicar ainda mais a população? Como é que você colocaria isso e explicar para a população, né? De repente, para você que já tem esse andamento dentre outras gestões aí? Eu daria um conselho à população, que ela desconhece, muitas vezes desconhece a lei. Nós temos o Estatuto da Cidade, que desde a época do governo Fernando Henrique Cardoso. E tem um item lá importantíssimo, que é a gestão da vizinhança. A população, ela tem o direito de dizer, eu não quero essa obra em meu bairro. Ela se mobiliza e vai ver os prós e os contras. Se ela se mobilizar, se ela se unir, ela pode impedir a construção de um estádio, de um shopping center, porque vai prejudicar o bairro inteiro, com um maior número de automóveis, com maior barulho, poluição visual, auditiva ou até mesmo atmosférica. Chama-se... a diretriz de vizinhança, se não me engano, o nome específico, não sei. Mas é um direito que todo cidadão tem. Vou citar um exemplo do que aconteceu, um exemplo concreto. Em Salvador, se criar um grande shopping center que ia atrapalhar as mulheres rendeiras da região, aquelas baianas que fazem rendas, etc. Elas se uniram junto da população do bairro e bloquearam a construção do shopping. O shopping foi obrigado a negociar com elas o seguinte: lhe damos uma parte do shopping para vocês continuarem com sua atividade dentro do shopping. Vocês aceitam isso? Elas aceitaram, fizeram shopping. Então é um exemplo da força que a população tem e não sabe que tem. Então o conselho que eu dou é esse: sempre cobrem, através da associação de bairro, né, através das unidades de vizinhança. E principalmente entender aquele planejamento também, que muitas vezes a gente se opõe sem entender o que é que está sendo feito. Exatamente. Agora, essa equipe agora não está incorrendo em erro nenhum, ela está divulgando isso. E esse programa é uma prova disso. Quanto mais você divulgar através da imprensa, através dos meios de comunicação, mais a população vai estar ciente de que as melhorias vão surgir. Não estão surgindo agora, mas vão surgir no futuro. Elas estão cientes do que está acontecendo. Eu até já deixo aqui, já em sobreaviso, que nós vamos te convidar para muitos outros programas para que a gente possa discutir aí partes por partes desse planejamento, para que a gente não tenha só uma explicação, mas também para que a gente possa confrontar ideias aqui para ver se realmente... E outra pergunta, nós temos tido uma postura muito clara, dizer o seguinte: esta ideia está colocada e ela é a diretriz, porém, ela não está pronta. Ela vai ser aprontada, vai ser terminada por essas pessoas que estão aí. Nós estamos divulgando justamente para ter a contribuição. Nós não temos a pretensão de ser o dono da verdade, de maneira nenhuma, e nem de ser o dono da ideia. Nós queremos que as ideias boas floresçam, realmente aconteçam, e não que seja a nossa ideia a vencedora. Nós temos discutido muito com as pessoas, escutando, todo dia a gente recebe comentários e tal, e a gente está tentando sempre entender se essa sugestão ela é válida, é coerente tal, com o plano, e realmente a gente tem encontrado até, durante a montagem do plano, nós tivemos muitas situações de pessoas. Quando nós ouvíamos as pessoas, ouvíamos e tivemos muitas contribuições. Então eu acho assim que isso não é um plano para acontecer amanhã, isso é um plano para a cidade, que a cidade que daqui para frente, daqui a algum período, 10, 20 anos, 30 anos, sei lá quanto tempo, as pessoas vão estar contribuindo com isso. Apenas nós queremos. Tem um toquezinho, dar uma ordenada nova, vamos criar novos centros. É mais ou menos esse a marca do programa. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. Jamile, peço até desculpa de repente de a gente não conseguir mostrar tudo que a gente tem, mas já deixo aberto o convite para que novamente a gente entre aqui com o especial educativo para que a gente possa mostrar tudo que está sendo planejado, só que aí passo a passo, de repente, no transporte público e tudo mais. João Ney, muito obrigado, principalmente. Também pelo fato de vir aqui, sair da secretaria e vir aqui prestar contas à população, que esse é o nosso objetivo da ETV, mostrar também a transparência e para que a gente possa entender também o que está sendo feito pela nossa cidade. Muito obrigado. Boa noite a todos e muito obrigado também pela presença. Eu espero vocês aqui na próxima quarta-feira para mais um especial ETV. O nosso convite já está feito e você já sabe, é nosso convidado.